Assim. Pois bem, gente. Vamos para mais uma aula de Direito Penal. Como eu disse a vocês, hoje nós vamos dar sequência ao tema apropriação indébita, vamos encerrar a apropriação indébita e vamos entrar no tema estelionato, ok? Projetar para vocês aqui os slides, qualquer questionamento, podem me interromper aí, podem ficar à vontade. Espera aí. Espera aí que o computador está dando piti. Um momentinho só. Voltei. Tinha caído. Vamos lá. Vou projetar aqui para vocês. Aqui. Fomos. Ok. Vamos lá, gente. Olha só. Estávamos falando do delito, são crimes contra o patrimônio, todos esses delitos que estamos vendo são crimes contra o patrimônio, e nós estamos falando de apropriação indébita. Sobre crimes contra o patrimônio, nós falamos do mais clássico deles, que é o crime de furto, e vimos em que a sua característica não há violência, no roubo e na extorsão há violência. Falamos da usurpação e agora estamos falando da apropriação indébita. Nós dissemos que a característica principal da apropriação indébita, diferentemente no furto, nos dois delitos não tem o elemento violência ou grave ameaça. A diferença dos dois é que aquele que se apropria, aquele que comete o delito de apropriação indébita, ele já está de posse do bem, da coisa móvel. Ele está de posse legitimamente. Ele legitimamente, legalmente, está de posse do bem. Ele não o devolve, correto? E aí nós falamos sobre a apropriação indébita propriamente dita, falamos sobre a apropriação indébita previdenciária e o delito de apropriação indébita ele tem alguns subtipos e é sobre esses subtipos que nós vamos falar hoje. Olha aqui. Vamos lá. E essa aqui é uma nomenclatura legal, o nome está no Código Penal. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Vejam vocês, aqui nós temos uma forma particular
de cometimento da conduta de apropriação indébita. É sempre interessante dizer que no delito de apropriação indébita, no crime de apropriação indébita, nós não temos, nós temos uma atuação, uma necessária atuação por parte de um terceiro, né? Ou, aqui do delito que estamos falando, nós temos a participação de um evento externo. A pessoa se apropria, vejam na descrição típica, apropriar-se alguém de coisa alheia, coisa de outrem, né? Óbvio, coisa de outra pessoa, de propriedade de outra pessoa, vinda ao seu poder. Você não foi o autor neste delito aqui, ele não foi buscar, ele não pegou para si. Se ele tivesse retirado a coisa do poder do seu legítimo proprietário, nós estaríamos diante de um delito de furto, e não de um delito de apropriação indébita. A coisa veio para si. A particularidade aqui do 169 é que esta coisa veio ou por erro, a gente pode pensar em um entregador, seja lá do que for, fazer entregas, comprou uma encomenda, hoje, né, em função aí da pandemia, nós temos 500 serviços diferentes na modalidade delivery. Você comprou algo e este algo, por erro do entregador, foi entregue para outra pessoa, que não você. Essa outra pessoa recebeu a coisa como se fosse você e se apropriou dessa coisa. Essa coisa chegou até o seu poder por erro. Ele se apropria deste bem. Ele comete o delito nesta modalidade aqui, especificamente o delito do 169. Se a apropriação, vocês têm que entender assim, ó, essa modalidade do 169, e também nós vamos falar aqui do parágrafo 1º, 1 e 2, parágrafo 1º, 1 e 2 do 169, são situações específicas de apropriação. São situações específicas de apropriação. Se tivermos diante de qualquer outra situação em que a pessoa se apropria de um bem que legitimamente veio ao seu poder e não a devolve para o seu dono, se não se enquadrar em nenhum desses casos específicos do 169, neste caso nós voltamos lá para o 168, para o caput. Continua sendo apropriação indébita, não é nenhum dos subtipos. Aqui nesse subtipo do 169, nós temos a coisa foi até o poder, até a posse do autor do delito, por erro, como no exemplo dado, ou por caso fortuito ou força maior, força da natureza, perdão, ou caso fortuito ou força da natureza. Suponhamos que você pode ter aí, teve uma enchente, uma grande enchente, em razão de uma chuva torrencial, um bem de qualquer natureza, seu vizinho, ou que estava na rua, estava na porta, é trazido para o interior do seu imóvel. Você se apropria, você foi lá e subtraiu o bem? Não, você não subtraiu. Ele veio até o interior do seu imóvel, veio aí por força da natureza. Teve uma chuva torrencial. Então, a doutrina dá um exemplo interessante. Teve um acidente de qualquer, até um acidente automobilístico na rua, e vamos pensar na caminhonete aí, o que estava na carroceria da caminhonete caiu para dentro do imóvel. Foi direcionado, projetou-se para dentro do imóvel de uma das casas da rua. Nós temos a coisa alheia foi até o poder de quem comete a conduta por caso fortuito. Agora vejam só, que interessante, caso fortuito, erro, força da natureza. Aí a gente vai lá e olha, mas peraí, não poderia se enquadrar em apropriação indébita da modalidade? Poderia, aqui nós estamos falando de subtipos. Só que vocês lembram
quando nós falamos de apropriação indébita, um dos principais elementos da apropriação indébita é a traição da confiança. É a traição da confiança do legítimo proprietário ou legítimo possuidor. Aqui nós não temos a traição da confiança, né? A coisa foi obtida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Em função disso, entendeu o legislador por bem apenar com uma pena menor. Aqui a pena é de detenção de 1 a 3 anos ou multa. Salvo melhor juízo, a pena para a apropriação indébita na sua modalidade lá do CAPT, em que a gente tem a traição da confiança, como eu disse a vocês, nós temos um elemento a mais, a pessoa se apropria traindo a confiança. Nesta circunstância da apropriação indébita, quer ver? Deixa eu localizar aqui, a pena é de 1 a, aqui, 168, 1 a 4. Na apropriação indébita, em que a pessoa obtém a posse ou a detenção de maneira legítima, obteve de maneira legítima, com base na confiança daquele que era o seu proprietário. Se ele obtém de maneira legítima e ele trai essa confiança, neste caso, nós temos pena de 1 a 4. No 169, no CAPT, nós não temos este elemento confiança. E por não termos o elemento confiança, a coisa foi até o poder do autor do delito, por erro, caso fortuito ou força da natureza, neste caso a pena é menor. Continua sendo crime da mesma forma, eu estou me apropriando de algo que não é meu, mas a pena é menor, porque eu não traí a confiança do proprietário. Sujeitos ativo e passivo, qualquer pessoa, qualquer um pode cometer o delito, qualquer um pode ser vítima do delito de apropriação indébita, olha que nome enorme, apropriação indébita, apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Elemento subjetivo é o dolo, aqui nós temos o dolo específico, né, de ter a coisa para si, não há a figura do delito na modalidade culposa. O elemento objetivo é a coisa, né, sob a qual é exercida a conduta, é a coisa que é apropriada. O objeto jurídico é o patrimônio. Nós estamos falando de crimes contra o patrimônio, correto? Como pode ser cometido por qualquer sujeito? Como não se exige nenhuma qualidade especial para o cometimento? Trata-se de um crime comum. É um delito material. É um delito material por quê? Porque nós temos uma alteração no mundo exterior, no mundo da natureza, né? Nós temos uma diminuição, a vítima do delito, ela experimenta uma diminuição patrimonial, por isso se diz que é um delito material. É um delito de forma livre, essa apropriação pode se dar das mais diversas maneiras. É um delito que pode ser tanto comissivo quanto omissivo. Mas por que ele pode ser comissivo ou omissivo? Porque a minha conduta, eu tive para mim, vamos lá na descrição típica de novo, veio ao meu poder uma coisa alheia, veio ao meu poder, como consta do tipo, por caso fortuito, força da natureza ou erro, ela veio ao meu poder. Eu posso simplesmente não devolvê-la, e aí eu vou estar falando de um delito cometido na sua modalidade omissiva, ou eu posso não só não devolvê-la, mas eu posso escondê-la, eu posso ter uma conduta positiva voltada para essa apropriação. Então, o delito ele pode ser tanto omissivo quanto comissivo, porque, mais uma vez, o delito tem que vir ao meu poder,
crime, a coisa móvel, ela vem ao meu poder. Beleza? É um delito instantâneo, cometido em um só ato, em um único ato. Já dissemos, né, que todos esses delitos eles podem ter efeito permanente, porque a pessoa pode não mais ver o bem apropriado, a coisa móvel apropriada. É um delito de danos, já dissemos aqui, trata-se de um delito material porque nós temos a diminuição patrimonial, então, por óbvio que é um delito de dano, o bem jurídico patrimônio, ele não é simplesmente colocado em perigo, ele efetivamente sofre um prejuízo, e é um delito unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa, correto? Esse é o delito de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Vamos lá. Temos ainda, gente, mais 2 subtipos do delito de apropriação indébita. E vejam vocês que interessante, é que, normalmente, quando nós temos subtipos, não raro, os subtipos, na verdade, vêm a constituir formas qualificadas. Não raro, os subtipos vêm a constituir formas qualificadas. Aqui nos subtipos da apropriação indébita, nós temos, em razão da retirada de um dos elementos do CAPT, como eu disse a vocês, o principal desses elementos é o trair a confiança que foi depositada no autor, foi depositada o autor, ele está de posse de maneira legítima do bem. Então, lhe foi confiado o bem. Ele traiu esta confiança, se estamos falando do delito do caput. Nessas outras modalidades que vamos dizer, nós não temos este elemento confiança. Daí porque nós temos subtipos no mesmo tipo, e esses subtipos, eles contrariam o que via de regra ocorre. Via de regra, nós temos subtipos que são figuras qualificadas e a pena é maior. Aqui nós temos subtipos em que falta um dos elementos do CAPT e, em função disso, a pena é menor. Vamos lá. Outra modalidade. Apropriação de tesouro. Apropriação de tesouro. Olha só. Inciso 1. Nas mesmas penas incorre quem? Qual pena? A pena de 1 a 4. As mesmas penas, a pena de 1 a 4. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota que tem direito o proprietário do prédio. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota que tem direito o proprietário do prédio. Olha só, gente. Prédio aqui é em sentido amplo, né? Prédio aqui é em sentido amplo. Vocês podem pensar em imóvel nas mais diversas imóveis das mais diversas naturezas. O delito aqui, ele fala de apropriação de tesouro. O que é esse tesouro? Esse tesouro é um achado. Ele é um achado, algo de valor. Algo de valor. Não tem necessariamente que ser joias. Nós estamos falando, sim, de preciosidades de algo de valor. O artigo 1264 do Código Civil, ele faz referência a esse tesouro. Quer ver? Como é disciplinado quando nós temos um achado de um tesouro. Vamos lá. 1264 do Código Civil. Vou mostrar aqui para vocês como o Código Civil disciplina esse achado de tesouro em
em prédio, né? Prédio alheio. Como eu disse para vocês, entendam imóvel alheio. 1264. 1264. Olha lá. O depósito antigo de coisas preciosas, deixa eu projetar aqui para vocês. Aqui. Deixa eu projetar aqui para vocês. Como é que o Código Civil disciplina esse achado de tesouro em imóvel alheio. Olha aqui como consta. Artigo 1264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar a coisa casualmente. Então, vejam vocês, nós estamos falando aqui de quem legitimamente, né, esteja dentro do prédio alheio, de quem legitimamente está dentro de um imóvel alheio, e dentro deste imóvel ele vem a encontrar um tesouro pertencente a outra pessoa, um achado lá de valor pertencente a outra pessoa. É importante dizer a vocês que nós não estamos falando aqui de mineração, né? Porque mineração é outra coisa. Se estivéssemos falando de mineração, do encontro de quartzo, quartzito, ouro, é outra coisa, porque aí é produção mineral, o minério ele é em tese, tudo que está no subsolo é propriedade da União. Nós estamos falando aqui de como o próprio tipo diz, nós estamos falando aqui de um tesouro que era de outra pessoa, nós não estamos falando de minério, correto? Nós não estamos falando de minério. Se estivéssemos falando de minério, não, o minério ele é de propriedade da União. Sujeito ativo e passivo. Pela modalidade do delito, você vê que não se exige nenhuma qualidade especial para o cometimento. Então, qualquer pessoa pode cometê-lo e qualquer pessoa pode ser vítima desse delito. O elemento subjetivo é o dolo, não existe o delito na modalidade culposa. Objeto material é a coisa, é o tesouro achado, e o objeto jurídico é o patrimônio. E como consta, gente, reafirmando o que consta lá do artigo 1264, no caso deste encontro, ele deve ser dividido, esse encontro casual, o tesouro encontrado, que já foi pertencente a outro, e mais uma vez não se trata de minério, ele deve ser dividido igualmente entre o dono do imóvel e aquele que o localizou. Correto? Aqui, no caso, a pessoa, no delito de apropriação de tesouro, a pessoa, ela, além da sua parte, além dos 50% a que teria direito, ela também se apropria total ou parcialmente da outra parte do dono do prédio. O dono do prédio teria direito à metade do valor, e ele, aquele que localizou, aquele que achou o tesouro, ele não só se apropria da sua parte, como também da parte do dono do imóvel. O objeto jurídico, já dissemos, é o patrimônio. Esse delito é um crime comum,
é cometido por qualquer pessoa, já dissemos, é um crime material, nós temos uma alteração no mundo, o delito, a metade do tesouro encontrado, que deveria ser de propriedade do dono do prédio, passa a ser de propriedade com a conduta, né, com o cometimento do crime, ele passa a ser de propriedade do autor do delito, então ele tem a vítima experimenta uma diminuição patrimonial, daí porque é delito de dano, é um delito de forma livre, essa apropriação pode ser dada das mais diversas naturezas. Como dito, é um delito da mesma forma comissivo ou omissivo, todos estes delitos de apropriação indébita, eles têm essa característica. Eu posso simplesmente não devolver, como também posso ter condutas positivas no sentido de fazer com que esse delito se consume de maneira mais perfeita, né? Eu posso, como cito em todos os delitos, eu posso simplesmente esconder, não só me omitir em não devolver, mas eu posso esconder, por exemplo, a coisa apropriada. É um delito instantâneo que pode ter efeitos permanentes, a partir do momento em que apropria-se da coisa, o delito já está consumado. É um delito de dano, já dissemos, há uma diminuição patrimonial, e é um delito unissubjetivo. Ele é cometido por apenas uma pessoa. Ele pode ser cometido por apenas uma pessoa. Nós não temos aqui um concurso necessário. Beleza? Então, vejam que interessante esse achado aí. O encontrar fortuitamente, né, casualmente, como diz lá no 1264, 1264 Código Civil, o encontrar casual de coisa perdida de há muito, terceira pessoa que não se saiba quem é, tem que ser dividido igualmente entre quem encontrou e o dono do prédio, do local onde foi encontrado esse tesouro. Pois bem, a pena é a mesma, não é? A pena é a mesma do delito de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, ou seja, a pena é de Não, eu acho que essa pena aqui está errada, gente. É isso mesmo, pena de 1 mês a 1 ano. Olha que doidura. Ou até aqui no código. Pena de 1 mês a 1 ano. Não, tá vendo? Houve inscrição 69. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu que li errado. Tanto a ouvida por erro quanto a apropriação de tesouro, a pena é apenas de 1 mês a 1 ano. Enquanto na apropriação indébita, em que há a traição à confiança, como eu disse para vocês, a pena é de 1 a 4 anos. Na apropriação, nessas modalidades de apropriação, nesses subtipos, em que não há a traição ao elemento confiança, né? Em que nós não temos o elemento traição à confiança, a pena passa a ser de apenas 1 mês a 1 ano. Olha só, eu estava lendo e não estava vendo. Não se trata de pena de 1 a 3, é pena de 1 mês a 1 ano. Uma pena bem pequena. Não temos o elemento traição à confiança que há na apropriação indébita do CAPT. Correto? Terceira modalidade, terceiro subtipo, né, de apropriação indébita em que nós temos a pena diminuída. Apropriação de coisa achada. Aqui nós temos a coisa que foi perdida por alguém. Quem acha coisa alheia perdida
e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. Mais uma vez, a descrição do parágrafo 1º lá fala, incorre na mesma pena quem? Olha lá, na mesma pena incorre, parágrafo único. Inciso 2, na mesma pena incorre, ou seja, pena de 1 mês a 1 ano. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Aqui nós temos observações interessantes. Veja só. Para início de conversa, a pena, como dita, é de apenas 1 mês a 1 ano, da mesma forma. Aqui, a coisa foi perdida. A coisa foi perdida. Nós temos que saber fazer uma distinção aqui, é que uma coisa, situação 1, é quando a coisa é esquecida, eu, autor, vejo a vítima esquecendo a coisa, e eu, autor, dentro daquele mesmo quadro fático ali, eu vou lá e subtraio a coisa para mim. Isso não se enquadra aqui no delito de apropriação de coisa achada. Isso é furto. Coisa muito diferente é se eu, não estando ciente desse contexto fático, mas eu sei sim que, por óbvio, se no meio da rua nós temos ali uma carteira com dinheiro, essa coisa foi perdida por alguém, por óbvio, né? Por óbvio que ela foi perdida. Neste caso, não. Mas eu não tenho ciência, o autor da conduta, ele não tem a ciência desse desenrolar, e por não ter ciência desse desenrolar, e por ter encontrado a coisa nós estamos falando de coisa achada, por ter achado a coisa móvel em circunstância outra, e não ter presenciado e não ter ciência total desse esquecimento, né, digamos assim, por não ter essa ciência, ele responde pela apropriação da coisa achada. Se ele tiver ciência, se ele visualizar ali todo o desencadear da conduta, todo o perdimento do bem, se ele visualizar o perdimento do bem e, tendo a coisa móvel em situação segura, ele vai ali e subtrai a coisa para si, neste caso ele comete não crime de apropriação de coisa perdida, apropriação de coisa achada. Ele comete delito de furto, ok? Então, aqui nós não estamos falando de coisa esquecida, que seja da ciência do autor do delito, não. Nós estamos falando de coisa perdida, que o autor não tem ciência em como se realizou essa perda. Se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono, ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de 15 dias. Esse delito aqui acontece essa primeira situação, além dessa circunstância de ter ou não ter ciência de como ocorreu, né, de todo esse desenrolar, além deste fato, algo interessante que ocorre aqui é o seguinte: o delito ele só se consuma passados esses 15 dias. Ele só se consuma passados os 15 dias. Ou seja, a pessoa que achou uma coisa alheia, móvel, que foi perdida, ela tem 15 dias para devolvê-la, 15 dias para devolver a coisa, sem incidir no delito. Se a partir do o delito ele só se consuma a partir do 16º dia.
e ela devolve essa coisa perdida para o seu legítimo proprietário ou possuidor, ou então para as autoridades competentes. Devolve, entrega, né? Aí não vai devolver, vai entregá-la, entrega para a polícia, para que seja feito o devido registro. O autor pode vir a procurar, o autor não, o proprietário, né, do bem pode vir a procurar na polícia. Correto? Sujeitos ativo e passivo. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa pode cometer este delito. Sujeito passivo, qualquer pessoa pode ser vítima deste delito. Então, não se exige nenhuma qualidade especial. O elemento subjetivo é o dolo, não existe o delito na modalidade culposa, não existe o delito na modalidade culposa. Aqui. Não existe o delito na modalidade culposa. O objeto material é o bem que é apropriado, é a coisa móvel que é apropriada, né? A coisa móvel perdida que é apropriada. E o objeto jurídico é o patrimônio. Mais uma vez, é um delito comum, não se exige nenhuma qualidade especial. É um delito material, nós temos uma diminuição patrimonial, então nós temos uma alteração nós temos uma alteração no mundo natural, não é isso? É um delito de forma livre, pode ser cometido pelas mais diversas maneiras, da mesma forma como todos os delitos de apropriação. Ele pode ser somente omissivo, eu posso simplesmente não devolver a coisa, como também ele pode ser comissivo, eu posso ter atitudes positivas, eu posso ter condutas voltadas exatamente para inviabilizar essa devolução. Delito instantâneo pode ser cometido em um único ato, com efeitos prolongados. Se nós temos uma diminuição patrimonial, nós temos um delito de dano, e é um delito unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa. Correto? Esses são os tipos, os subtipos da apropriação indébita. Nós vimos a apropriação indébita no CAPT, vimos a apropriação indébita previdenciária, e esses 3 subtipos. Apropriação do CAPT, pena de 1 a 4, traição do elemento de confiança. Apropriação indébita previdenciária, pena de 1 a 5, pela natureza do bem que é apropriado, né? E os subtipos todos, como nós não temos essa ofensa à confiança, a pena é de 1 mês a 1 ano. E é importante dizer que nós temos a modalidade de estelionato, estelionato não, gente, já estou aqui no estelionato. Nós temos a modalidade, vamos voltar aqui, da apropriação indébita privilegiada. Apropriação indébita privilegiada. Está lá no artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, ou seja, em todos os tipos, em todas as modalidades de apropriação indébita, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Lembrem vocês que está fazendo referência a 155, parágrafo 2º. O que o 155 tem de semelhança com os artigos 168 e 169? O que furto tem de semelhança com apropriação indébita? Todos 2 são crimes contra o patrimônio e todos 2 não têm o elemento violência ou grave ameaça. Ok? Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. O que consta lá do 155, parágrafo 2º?
Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode diminuir a pena de reclusão, pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, se o bem apropriado é de pequeno valor, aplica-se essa mesma possibilidade aqui de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a multa. Nós temos essa possibilidade aí de benefício na pena, assim também como há no furto. Pois bem, gente, com o parágrafo 1º, com o artigo 170, nós encerramos o delito de apropriação indébita. Apropriação indébita é 168, 169 e 170. 168, 169 e 170. Nós temos, a partir do artigo 171, nós ainda continuamos falando de crimes contra o patrimônio, continuamos falando de delitos contra o patrimônio, porém, agora já falando do delito de estelionato. Aqui nós já começamos a falar do delito de estelionato. Olha só para vocês verem que interessante. No delito de furto, nós temos a subtração, eu, autor, retiro da posse, né? Eu tenho a conduta positiva de ir lá e subtrair o bem. Na apropriação, nós temos essa particularidade de que a coisa vem ao meu poder e eu não a devolvo, eu não a subtraio. E aqui no estelionato, vocês vão ver que o elemento principal do estelionato é o enganar a vítima. É o engodo, é a fraude. Estelionato, artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$500 mil a 10 contos de réis. É engraçado isso aqui, né? Nós sabemos que a multa hoje ela é disciplinada de maneira diferente. Mais uma vez, obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Olha só, gente. Aqui, da mesma forma, é um crime contra o patrimônio, não é? Nós estamos falando aqui de vantagem ilícita, é vantagem econômica. Nós necessariamente temos um prejuízo, se o autor obtém a vantagem ilícita, ele obtém em prejuízo da vítima, Não precisa necessariamente que essa vantagem ilícita seja direcionada para si. Essa vantagem ilícita, ela pode ser direcionada para outrem, né? Induzindo ou mantendo alguém em erro, ou seja, eu posso tanto levar a pessoa a erro, como também posso, sendo este erro pré-existente, o erro pode ser pré-existente, e eu simplesmente dou sequência à situação de engano, eu dou sequência à situação de engano, de engodo à vítima. Então, quando eu a induzo, eu coloco em situação de erro, quando eu a mantenho, o erro é pré-existente, não é? E eu induzo ou mantenho em erro como?
mediante artifício, ardil ou qualquer outra forma de fraude. Por exemplo, se eu me passo por um profissional de qualquer natureza, se eu me passo por um profissional, se eu me passo por um... Vamos lá. Se eu me passo por um agenciador, eu faço venda de veículos, né? Eu compro e vendo veículos. E se eu recebo um dinheiro se eu me passo, se eu planto na cabeça da pessoa a ideia de que eu sou um vendedor de veículos e, para isso, eu recebo o dinheiro da pessoa, porém eu não entrego o veículo vendido, que eu plantei na cabeça dela a ideia de que eu seria que eu trabalharia com isso, eu a induzi a erro. Se a pessoa chega até mim já com uma ideia de que eu sou, sim, um profissional da área, profissional que eu, na verdade, não sou, eu não trabalho com compra e venda de veículos, mas eu simplesmente levei a uma situação, ela já tinha essa ideia pré-existente, eu vou mantê-la em erro. Não foi eu que gerei o erro nela, o erro era pré-existente. Da mesma forma, eu cometo delito, só que aqui da segunda maneira. E esse induzimento ou a manutenção em erro, como consta do tipo, pode ser mediante um artifício, como dito, eu me passo por um vendedor. A diferença aqui entre o artifício e o ardil é que, na verdade, o ardil ele é mais elaborado. O artifício ele é, sim, lógico, uma forma de manutenção em erro, só que o ardil ele é mais elaborado. Eu me declaro para a pessoa como sendo um profissional que compra e vende veículos, que exerce essa atividade, um artifício, né? E vendo um veículo, vendo, entre aspas, um veículo para ela que não entrego, ou eu não só me declaro um comprador e quem trabalha com compra e venda de veículos, eu monto toda uma estrutura, simulo possuir uma agência, tenho um local, em tese, onde eu trabalharia, aí nós estamos diante do ardil. O ardil ele é mais elaborado. Ou qualquer outro meio fraudulento, aqui nós temos uma previsão da interpretação analógica, né? Interpretação analógica. Pois bem, gente, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Aqui no delito, no estelionato, nós também é interessante que nós temos toda uma participação da vítima, né? É engraçado que ela é levada a erro e para a execução da perda de patrimônio no delito de estelionato, nós temos uma efetiva e uma ativa participação da vítima. Eu me passo por quem trabalha com compra e venda de veículos, a vítima vem até mim, a vítima está enganada, a vítima efetua voluntariamente, passa para mim o valor correspondente a um veículo que eu não tenho, ou a um veículo que eu não entrego, correto? Nós temos uma efetiva, nos crimes de estelionato, nós precisamos de uma efetiva participação por parte da vítima. Sujeito ativo e passivo de estelionato podem ser qualquer pessoa pode cometer o delito e qualquer pessoa pode ser vítima, não se exige nenhuma qualidade especial. Elemento subjetivo é o dolo, não é? É o dolo de enganar a pessoa, o dolo de obter vantagem para si, induzindo ou mantendo alguém em erro. Ele é objeto material, por mais que aqui nós tenhamos o elemento engano, o objeto material aqui ainda continua sendo o patrimônio,
né? Se a gente estivermos falando de entrega de valores, estivermos falando de entrega de bens, é o objeto que foi resultante aí da vantagem, do prejuízo experimentado, a coisa que resultou em prejuízo experimentado pela vítima, e o objeto jurídico é o patrimônio. Nós estamos falando de crimes contra o patrimônio. Delito comum pode ser cometido por qualquer pessoa, sem nenhuma qualidade especial. Crime material, nós temos um elemento efetivo, nós temos uma efetiva alteração no mundo, nós temos uma diminuição patrimonial por parte daquele que é vítima. Delito de forma livre pode ser cometido por qualquer maneira, que necessariamente é um delito comissivo, diferentemente de todos os delitos aí que a gente acabou de ver, todas as modalidades de apropriação indébita, em que podem ser cometidas na modalidade omissiva. Aqui nós temos um delito cometido apenas na sua modalidade comissiva, nós temos obtenção de vantagem ilícita, nós temos indução ou manutenção de alguém em erro. Necessariamente nós temos o artifício ou ardil ou qualquer outra forma de fraude, ou qualquer outro meio de fraude por parte do autor. Então é difícil a gente imaginar uma situação prática em que o autor cometa esse delito de maneira omissiva. É um crime instantâneo, pode ter efeitos permanentes, né? A diminuição do patrimônio, pode não ser reavido o patrimônio. É um delito de dano, nós temos a diminuição patrimonial e pode ser cometido por apenas uma pessoa. Pode ser um delito unissubjetivo. Stephanie, se a pena aumenta no delito ardil? Não, não. São só modalidades diferentes, são só formas diferentes de induzir a pessoa a erro. São formas diferentes de induzir a pessoa a erro. Mas não há qualquer previsão, pelo menos na previsão legal do tipo, nós não temos essa diferenciação de pena. O juiz pode, sim, quando da aplicação, ele entender que, em razão de toda a situação fática criada pelo autor, o juiz pode entender que a conduta é muito mais reprovável. E, em função de entender que a conduta é mais reprovável, pelo ardil, ele pode dar uma maior pena dentro desta pena estabelecida pela lei. O que nós não temos é um aumento, o que nós não temos é uma previsão legal de uma pena maior se o meio empregado foi o ardil e não tão somente o artifício. Nós não temos essa previsão legal. Porém, o juiz, entendendo ser a conduta mais reprovável em razão do emprego do ardil, o juiz pode sim dar uma pena maior. Não temos esta previsão legal. Delito unissubjetivo pode ser cometido por apenas uma pessoa. Isso. Olha lá, gente. Algumas particularidades a respeito do estelionato. Delito, crime de bagatela. Vocês lembram que nós falamos a respeito dos crimes contra o patrimônio, crime de bagatela, de valor, prejuízo ínfimo. Aqui se aplica da mesma forma. Como nós dissemos, nós temos aqui
E quando falamos do furto, falamos da mesma maneira. Essa análise não é matemática, para se estabelecer se é um pequeno valor ou não para caracterizar a bagatela, não é uma análise matemática, a lei não estabelece. De repente, o que é bagatela para uma vítima, para outra, não é. De repente, o que é pouco, o que é quase nada para uma vítima em termos de valor, para outra, pode ser tudo que ela tenha, não, tudo que ela ganhe no mês. Então, assim, vai depender muito de situação para situação, para se entender o que vem a constituir este valor para fins de entender se trata de crime de bagatela ou não. O que nós temos que saber, o que interessa é que, por aqui, nós não temos o elemento, em especial o elemento violência ou grave ameaça. No estelionato, nós temos simplesmente um engano. Aplica-se, sim, o princípio da bagatela. Se nós estivermos diante de um pequeníssimo valor, se na situação fática, considerado a vítima e considerado o montante do prejuízo experimentado por ela, se o valor for muito pequeno, aplica-se o princípio da bagatela. No delito de estelionato, nós não temos os elementos violência ou grave ameaça. Beleza? E aí nós temos algumas particularidades interessantes. É interessante citar porque é algo do nosso dia a dia. Ponhamos aí, ó, a gente ouve isso até em rádio, né? A gente ouve em rádio, vê pregado aí nos postos, quem promete fazer trabalho espiritual, devolve o afastamante, devolve o marido, a mulher, resolve problema financeiro, resolve problema de emprego. Você tem trabalho espiritual das mais diversas naturezas, né? E as pessoas pagam por isso, é cobrado por isso, apesar de que tem gente que fala que só cobra depois de obtido o que é prometido, né? Mas o trabalho espiritual configuraria estelionato? Entende-se que não configura estelionato. Por que não configura estelionato? Porque nós temos a liberdade de crença. Nós temos a liberdade de crença. Seja a contratação de trabalho pessoal, trabalho espiritual, seja professar uma fé de qualquer religião e, em função daquilo ali, você paga dízimo, faz oferta, ou propriamente, como disse, você contrata trabalho espiritual, pode vir a configurar estelionato, mas eu contratei um trabalho, o trabalho não ocorreu, não. Nós temos aí a liberdade de crença, correto? Se os mecanismos se o engano, nós vamos lá no tipo, e o tipo fala em obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pois bem, se este meio fraudulento for um meio grosseiro, se nós estivermos falando de uma situação que, óbvio, que lógico, né, ela está a indicar que é uma situação de engano, vamos pensar aqui, a gente pode pensar aí em alguém que está prometendo prestar um serviço de qualquer natureza, mas está evidente que a pessoa não é o profissional. Vamos lá, a pessoa, ela te promete, sim, vamos lá. A pessoa passa-se por médico, mas só que a pessoa vira e fala, olha, estou precisando me consultar, eu sou especialista, eu sou um neurologista,
mas eu não atendo em consultório, não, eu atendo na praça. Eu atendo o pessoal na praça mesmo, senta lá no banco, a gente conversa, você me fala o que você tem, minha consulta é R$ 50. É óbvio, é lógico que o médico não vai atender as pessoas na praça. Então, esse é um mecanismo grosseiro de engodo. Ou seja, é um mecanismo grosseiro, é uma forma grosseira de se enganar. Não há que se esperar, nesta circunstância, que o autor do delito que ele responda por estelionato. Porque não dá para o meio utilizado por ele é absolutamente grosseiro. Nessa circunstância, não se configura o crime, porque tem-se a ideia do que se chama, se refere muito no direito penal, do homem médio. Não é de se esperar que uma pessoa creia que um médico vai atender, vai prestar o serviço numa praça pública. Não é isso? Esperteza em atividades empresariais, atividades comerciais. Aquela pessoa que, não, você está doido, isso aqui... Lembrei que agora, essas promessas aí da pessoa de produto que faz com que não caia o cabelo, mais do que isso, está vendendo os produtos ali que o produto ele é um shampoo que faz com que nasça cabelos. O autor, o vendedor, o empresário, o comerciante, ele promete, não, isso aqui é eficientíssimo. Isso aqui é eficientíssimo. A pessoa pode estar absolutamente careca, que ela, utilizando esse shampoo aqui, ela passa 3 meses, ela está cabeluda. Essa esperteza, esse enaltecer um produto, ele também não configura estelionato. Entende-se que é próprio da atividade comercial, da natureza da atividade comercial. Torpeza bilateral. Torpeza bilateral. Se nós tivermos... O delito de estelionato, gente, ele apresenta uma característica não raro, a vítima de estelionato, ela sempre quis se dar bem. Não raro, o delito de estelionato, a vítima quis se aproveitar de uma situação, e isso ocorre. Essa é a situação da torpeza bilateral. Suponhamos que aquela velha história que a gente já ouviu falar muito, da estelionato cometido mediante venda de bilhete premiado. Venda de bilhete premiado. Aí você tem aquela pessoa que diz estar com bilhete premiado, e essa pessoa que diz estar com bilhete premiado, está aqui, ó, vamos lá, estou te mostrando o bilhete, aqui o bilhete me deu um prêmio de R$100 mil, só que eu não tenho tempo, vamos lá na casa lotérica, eu vou te mostrar, olha aqui, os números que estão aqui no meu bilhete são os números do sorteio, R$100 mil, só que eu não tenho tempo para sacar, compra para mim na minha mão, eu preciso desse dinheiro imediatamente para cuidar do meu filho que está doente, compra ele de minha mão por R$10 mil. Aí, a vítima, falando, ó, que coisa boa, gente, 100 mil por 10 mil, vou me aproveitar dessa situação aqui, na hora que eu vou pagar 10 mil. Nós tivemos torpeza por parte daquele que vendeu, que simulou um bilhete premiado, e nós tivemos também torpeza por parte daquele que se aproveitou da situação, que quis dar uma de esperto, né? Como se diz, quis dar uma de esperto. Essa torpeza bilateral, tanto do autor quanto da vítima, faz com que o delito não se configure. Reparação de dano não surte o efeito de... a reparação de dano, ela não surte o efeito de extinguir
a punibilidade, não é nenhuma excludente, correto? E aqui eu chamo mais uma vez a atenção para vocês. Na aula passada nós estudamos apropriação indébita previdenciária e vimos o efeito da reparação na apropriação indébita previdenciária. Lá surte o efeito, distingue a punibilidade. Aqui, não. E uma outra situação em que se fala é do estelionato judiciário. Estelionato judiciário. O que seria estelionato judiciário? São todas as artimanhas da vítima, das partes, ou mesmo dos seus representantes, né, dos seus advogados, na condução do processo. A argumentação, verdadeira ou falsa, a argumentação ela é própria do exercício da advocacia. A argumentação é própria do exercício da advocacia. Nós temos situações específicas para delitos cometidos na prestação jurisdicional. Nós temos o falso testemunho, nós temos o delito de falso testemunho, nós temos o delito daquele que se passa por advogado, tem um crime específico, nós temos o delito daquele que dá início a uma ação sabendo que a situação é falsa, nós temos delitos específicos. Agora, a argumentação no âmbito do processo, a argumentação ela é própria do exercício da atividade. Então, ela não configura delito de estelionato. E o delito de estelionato, assim também como o delito de apropriação indébita, que acabamos de ver, no delito de apropriação indébita, no delito de estelionato, também temos a aplicação da pena, a previsão do estelionato privilegiado, com uma redução da pena. Está lá no parágrafo 1º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º. 155, parágrafo 2º, acabamos de fazer referência a ele quando falamos da apropriação indébita. Como é que é a aplicação dessa pena? O juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção, pode diminuir a pena de 1 a 2/3, ou pode aplicar somente a pena de multa. Isso, se o estelionato, no cometimento de estelionato, se o autor é primário e é de pequeno valor o prejuízo. Entende-se como de pequeno valor o prejuízo, um prejuízo inferior a um salário mínimo. Correto? Então, a característica principal do estelionato, gente, é o engano, é o engodo, é a fraude. Essa é a característica principal. Da mesma forma, é um crime contra o patrimônio. Beleza? Algum questionamento aí, gente? Não? Pois bem, na nossa próxima aula, nós falaremos das outras modalidades, nós temos subtipos, né? Nós temos outras fraudes neste capítulo, nós falamos aí dos crimes seguintes ao 171, e como nós tivemos essa aula a mais aí, dada nos foi cedida aí pela Maria Fernanda, nós conseguiremos andar ainda mais um pouquinho com a nossa matéria. Beleza? Boa noite para vocês. A gente encerra por aqui hoje. Até a nossa... Não, a próxima aula não é segunda, não. Não sei se a Maria Fernanda não informou para vocês, mas a nossa próxima aula... Vocês teriam aula com a Maria Fernanda amanhã, não teriam? Amanhã, nos 2 últimos? Isso. Maria Fernanda me cedeu, ela vai ter algum compromisso, e essa aula
essa aula de amanhã, essas duas últimas aulas de amanhã serão minhas. Então, nós vamos encerrar o tema estelionato amanhã. Então, nós temos ainda duas aulas. Temos amanhã, quinta, os dois últimos, e segunda também os dois últimos. Beleza? Um abraço, boa noite para vocês.